Olá, nós estamos aqui mais uma vez para o nosso quadro Um Papo Sério entre Mulheres Cristãs. Alguém já disse para você que não quer mais viver? É muito triste isso, né? É muito sério isso. Pois é, sobre esse tema de não querer mais viver que nós vamos falar hoje. Nós vamos usar a história de Jonas. Quem aí conhece a história de Jonas? Ou quem aí não conhece a história de Jonas? Jonas, ele era um profeta de Deus. Você imagina assim, poxa, falar de Jonas. Jonas já não era uma pessoa de Deus? Ele já não era um homem que tinha fé em Deus? Ele já não tinha a incumbência de pregar a palavra de Deus? Por que Jonas é um exemplo de alguém que não queria mais viver? Pois é, essa que é a grande questão. Jonas não queria mais viver porque ele tinha uma incumbência, sim, de Deus, de pregar para o povo ninivita. Quem eram os ninivitas, gente? O ninivita era era uma capital da Assíria, Nínive, e ele queria massacrar o povo judeu. Nínive e a Assíria eram povos violentos, eram povos que tinham um império para a destruição dos outros povos. E Deus enviou Jonas exatamente para lá. E o que ele fez? Ele resistiu à missão. Foi para o outro lado. Ele falou, não vou não. Deus, não vou. O senhor não me manda para esse lado aí não, que eu não vou. E ele tentou fugir, gente. E ele entrou lá no navio, comprou a passagem dele. E sabe o que ele fez? Ele foi dormir. Pensa bem, você tem uma missão para executar. E você primeiro tenta fugir e depois você vai dormir. Isso é bem típico, não digo que é sempre, mas é bem típico de quem não quer mais viver. Jonas não queria pregar para os ninivitas. E será por quê? Ele não queria pregar para os ninivitas. Os ninivitas, não vamos saber agora. Primeiro que ele tinha ódio mesmo. Ele tinha ódio pelos ninivitas. Porque, como nós já dissemos, Nínive era a capital da Assíria, um império cruel e inimigo de Israel. Provavelmente Jonas viu muita coisa acontecendo. Muita coisa com a família dele, com o povo dele. E Jonas não queria que Deus mostrasse misericórdia a eles. Ele até fala aqui, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsa. Ele explicou por que ele fugiu. Porque tu és Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se. Ele achava Deus lento para se irar. Então esse foi um dos motivos. Qual outro motivo para ele querer cair fora e não fazer o que Deus tinha mandado ele fazer? Ele tinha medo dessa violência exatamente dos assírios. Exatamente porque os assírios eram conhecidos por sua brutalidade. Ele pode ter temido, com certeza, ou podemos achar que isso tenha acontecido, ele ter temido sofrer perseguição. Porque era um povo que não estava nem aí para ninguém, principalmente para o povo de Israel. Então, ele devia ter um medo tremendo disso. A outra razão é um desconforto com a misericórdia de Deus, que nós vimos aqui nesse versículo do capítulo 4, versículos 2 e 3 e 4, onde ele pede a Deus para tirar a vida dele, porque o melhor para ele era morrer do que viver. Sabe qual era o desconforto de Jonas? Era a misericórdia de Deus. Jonas sabia que Deus era misericordioso e temia que se os ninivitas se arrependessem, Deus os perdoaria, em vez de destruí-los. E essa é uma questão, mas nós vamos ver um pouquinho mais à frente. Antes, nós vamos ver o quarto ponto. Qual que é o quarto ponto? Quarta razão para Jonas fugir. Orgulho
e desejo de justiça própria. Ele queria ver a destruição dos inimigos de Israel. Quantas vezes nós ficamos tristes, deprimidos, não querendo mais viver, porque a gente não aguenta lidar com a alegria da outra pessoa, o nosso inimigo, e a gente vê a alegria dele. Quantas vezes isso pode ter acontecido com você e comigo? E pode vir a acontecer muitas vezes. Ele queria ver a destruição dos inimigos de Israel. Ele não aceitava que Deus desse a eles uma chance de arrependimento. Olha como que o coração humano e o nosso coração, mesmo sendo povo de Deus, mesmo sendo um homem, e você que está aí nos assistindo, uma mulher, uma pessoa que é temente a Deus, você pode vir com esse pensamento: eu não suporto ver a salvação e o arrependimento de outra pessoa. Eu não suporto ver a misericórdia de Deus sobre aquela pessoa. Deus não vai fazer o que ele tem que fazer? Essa pessoa não pecou contra ele? Essa pessoa não ofendeu ele? Essa pessoa não destruiu famílias? Por que Deus vai ter misericórdia dessa pessoa? E aí a gente precisa rever um pouco exatamente por que Jonas fugiu para Tarsis. É claro que a gente já citou aqui vários motivos, mas ele tentou escapar para o outro lado, primeiro que era bem distante, era o extremo oeste da onde ele deveria ir, né? Porque ele ia para dentro da cidade de Nínive. Gente, ele não ia aos arredores de Nínive, ele ia lá. E ele queria fugir exatamente para evitar cumprir a missão que Deus deu a ele. A grande questão é essa. Deus nos deu uma missão nesse mundo, principalmente a nós que já pertencemos a Ele, de anunciar o Evangelho, de sermos embaixadores de Cristo, de podermos trazer a reconciliação do povo com Deus e entre as pessoas. Mas Deus tem misericórdia demais. Como pode isso? Deus tem tanta misericórdia. Deus quer que eu faça uma coisa, mas Ele tem muita misericórdia. É engraçado isso, né? Então, Deus não deixou e não vai deixar você sem cumprir a missão que você tem que cumprir. E mesmo que venham sentimentos de que você não quer fazer o que Deus mandou, Ele vai fazer você fazer o que Ele mandou. Porque isso é muito amor e misericórdia por você. Você sabe que a misericórdia de Deus foi tão grande por Jonas que ele deu a tempestade e colocou ele na boca de um peixe, lá no estômago. Ele passou 3 dias lá. Você sabe o que aconteceu quando ele passou os 3 dias lá? Você já sabe a história. Ele clamou a Deus. Ele clamou desesperadamente a Deus. Porque durante aquela tempestade, antes dele ser engolido lá e ter que clamar a Deus, ele estava, como nós dissemos lá no início, dormindo. Como nós falamos, são sinais. Quando a pessoa está dormindo demais e está fugindo demais dos assuntos, não quer conversar, não quer tratar do problema, você pode ficar desconfiado. Por que essa pessoa está fugindo tanto do assunto? É um problema que ela tem que resolver. Ela precisa resolver, ela precisa ir atrás. Ela precisa tomar providências. Aí os marinheiros viram lá, né? Ele dormindo e a tempestade caindo. E todo mundo lá correndo de um lado para o outro. O que houve? O que nós fizemos aos nossos deuses? Quem foi que fez alguma coisa? Foi lá, cutucaram ele. Ei, você não está vendo, não? O que está acontecendo? O que você fez para o teu Deus? Porque eles jogaram as sortes, né? Jogaram lá para ver em quem caía a sorte lá, né? E caiu para Jonas, né? Mas Jonas, gente, já sabia que a culpa era dele. Jonas queria morrer porque ele ficou frustrado com essa misericórdia de Deus. E aí foi quando ele fala ali, no versículo 3, aqui, de Jonas 4, ele fala: agora, Senhor, tira a minha vida, pois é melhor morrer do que viver. Me é melhor morrer do que viver. Nós perguntamos no início, quantas pessoas chegam para você e falam assim: não aguento mais viver.
E aí você começa a sondar e você descobre que são coisas difíceis mesmo que a pessoa está passando, mas ela não conhece ainda do amor e da misericórdia de Deus. Ela só conhece o lado difícil da vida. Ela não conhece ainda que Deus perdoa a gente, Deus se arrepende do mal e perdoa a gente. E outra situação que aconteceu, tinha uma planta que Deus fez crescer. Jonas estava lá triste, chateado, e Deus colocou uma planta para cobrir ele do sol, que o sol era muito forte. E aí enviou um vermezinho, e o vermezinho comeu a planta. E Jonas ficou irritado e disse novamente que queria morrer, por causa de uma planta que nasceu e morreu. Ele não conseguiu nem agradecer a Deus. Deus, obrigada. Não tem nenhuma citação. Deus, obrigada, porque o Senhor me deu aquela planta. É isso que acontece quando o nosso coração está irado, quando o nosso coração está amargurado, quando o nosso coração está cheio de justiça própria. A gente não consegue ver graça em nada. A gente não vê gratidão. Agradecer para quê? Para quem? Eu não tenho que agradecer. Eu só tenho raiva, porque isso não podia ter acontecido. E essas situações ensinam a gente, e ensinou para Jonas, da compaixão de Deus, da misericórdia de Deus, mostrando que Ele deseja salvar todos os que se arrependem, inclusive aquele povo de Israel que precisava, aquele povo inimigo de Israel que precisava se arrepender. Você sabe como é que termina o livro de Jonas? É muito curioso, porque no diálogo que a gente tem com o Senhor, quem já tem uma vida de oração e busca a Deus, muitas vezes Deus só faz perguntas para nós pensarmos e refletirmos. Por isso que a gente sempre começa os nossos quadros com uma pergunta. Porque é para você pensar e refletir e tomar uma atitude. Olha como que ele termina. No versículo 10 do capítulo 4. Tornou o Senhor e disse para ele: tens compaixão da planta que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu, numa noite pereceu? E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Deus queria que Jonas dormisse com essa. Jonas queria morrer, mas Deus queria que ele vivesse para ver a misericórdia de Deus. Porque Deus, ele se compadece. Ele se compadece de você quando você não quer mais viver. Deus falou: Jonas, eu estou falando com você. Ranúzia, eu estou falando com você. João, Maria, Isabel, Lucas, todos vocês, eu estou falando com você. Eu quero que você se arrependa da sua insatisfação, da sua justiça própria, para que você tenha vontade de viver, vontade de fazer a vontade de Deus. Que a sua vontade seja a vontade de Deus, que a vontade de Deus seja a sua vontade. É isso que Ele quer. Que você acorde todo dia de manhã buscando a vontade dEle. Mesmo que seu coração não esteja bem, mesmo que você esteja triste, porque fala lá em Jeremias, nosso coração é desesperadamente corrupto, ele é enganoso. Mesmo que seu coração esteja fraco, titubeando, Deus fala: eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. E Ele vê quando a gente se arrepende do mal. Por isso eu quero deixar aqui para você essa esperança, essa alegria. Quero que Deus te abençoe mesmo e traga paz ao seu coração, se esses pensamentos têm vindo à sua cabeça. E se você tem ouvido de algumas pessoas sobre essa vontade de desistir da vida, traga esperança por meio da palavra de Deus para essa pessoa. E eu quero também te dizer que você não se esqueça de se inscrever no canal Vessel Stream. Que você curta, que você compartilhe, que você comente e que você, sobretudo, medite
em cada quadro, em cada palavra que tem sido trazida nesses quadros do Papo Sério entre Mulheres Cristãs. Que Deus te abençoe e tenha uma boa semana, um bom dia. Tchau.